bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição, a primeira lição desse novo trimestre, né? Novo trimestre está aqui na nossa lição da Escola Sabatina. E lá no finalzinho da lição da Escola Sabatina, temos a nossa lição do pequeno grupo, com o tema-chave para uma comunhão diferente ao tema geral desse trimestre. E a lição de hoje fala um dia por vez, certo? Um dia por vez. E o nosso texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. E convido você para juntos lermos esse verso, mas antes fazemos a nossa oração. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos da Tua Palavra. Que Seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos cada dia viver cada dia na Tua presença, um dia de cada vez. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, convido você que abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 e 17, que diz o seguinte aqui, ó. Cadê? 16. Estejam sempre alegres. 17. Ore sem cessar. 18. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, né? Esteja sempre alegre, ore sem cessar, viva uma vida de oração, em tudo dê graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de gratidão a Ele, né? Que nós nos agrademos daquilo que Ele faz por nós, aquilo que Ele permite em nossa vida. E a parte do quebra-gelo diz assim: qual foi a situação mais difícil da sua vida? E que papel teve a oração neste momento? Nesse momento. Durante a nossa lição aqui de hoje, a gente vai conhecer a história do autor da lição. Ali um episódio que aconteceu com ele, o pastor Luiz Ivan Rosali, sobre oração. Mas todos nós tivemos em algum momento uma experiência de oração. Eu lembro que no ano passado, no mês de setembro ali, dia 5, 6 de setembro, não lembro com exatidão, mas eu creio que foi no dia 5 de setembro, eu tive um problema de saúde, né? Eu desmaiei, fiquei desacordado e quando eu acordei, eu estava no hospital, né? E isso aconteceu por volta das 2 da tarde e quando eu dei por mim, já era 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, naquele momento eu pensei que eu ia morrer, em alguns momentos eu consegui lembrar de algumas coisas, minha memória foi apagada. E aí, a minha família orou, a igreja orou por mim e graças a Deus, ali só foi um susto, fizemos o exame. Graças a Deus não deu nada e eu voltei, né, lembrar ali do que tinha acontecido durante esses dias. O fato é que Deus, Ele cuidou de mim naquele momento, cuidou da minha família para que algo pior não acontecesse. Então eu acho que tenho certeza, a oração é algo fundamental na vida de um cristão. Não tem como um cristão viver sem oração. Então todos os dias devemos ter essa comunhão com Deus. Aqui na parte para refletir, a gente começa com um texto, de Ellen White, que diz o seguinte: a oração diária é tão necessária ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual, como é o alimento ao bem-estar físico. Devemos nos acostumar a elevar os pensamentos a Deus. Olha, todos os dias, a gente toma café da manhã, almoça e janta. Lógico, tem alguns casos que as pessoas não fazem isso por uma questão de, às vezes, de saúde, a pessoa não pode estar comendo tanto, então a pessoa às vezes dorme sem jantar, ou em algumas situações muito complicadas, as pessoas realmente não têm condição de estar fazendo essas 3 principais refeições. Mas o fato é que se a pessoa deixar de tomar café pela manhã, quando eu falo café, cevada, tá bom? A pessoa deixa de tomar cevada pela manhã, fazer o seu jejum pela manhã, almoçar e jantar. Se ela não fizer essas 3 refeições, o que vai acontecer com ela? Naturalmente ela vai ficar fraca.
Entendeu? Ela vai ficar fraca. E se ela passar 2 dias sem comer, vai ficar mais fraca ainda. Se ela passar 3, mais fraca. E se ela passar uma semana sem comer, ela vai adoecer e corre o risco de morrer. Na vida espiritual, não é diferente. O cristão, ele não consegue sobreviver sem oração. Assim como a vida física, ela se desvai, a vida espiritual também ela se desvai sem oração. A oração é o alimento da alma, é o respirar da alma. Se você para de orar, você naturalmente está morto espiritualmente. Então é importante essa questão de todos os dias buscar ter uma vida de oração. Diz aqui, ó, Deus, ele nos ouve e deseja resolver nossos problemas. Muitos já oraram diante de situações difíceis e sentiram o poder da oração, né? O poder da oração. O pastor Luiz Ivan Rosali, autor da lição do pequeno grupo deste semestre, ele diz o seguinte, que isso aconteceu com ele. Ele conta a história dele aqui, dizendo que um dia, debilitado, né, ele chega a um hospital, né, ao pronto-socorro no hospital médico, e o médico diz, teremos que realizar uma angioplatia. Tem algo que não está nada bem em seu coração. Era um infarto agudo no miocárdio. E ele disse então ele disse assim, eu orei. Então eu orei. Ele orou assim, Senhor, estou em tuas mãos. O Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, que eu possa continuar te servindo. Os resultados nas semanas seguintes não foram bons. Não foi bom. Muitos oraram por minha saúde. Minha esposa e eu oramos. Um mês depois da cirurgia, ao realizar um exame para ver os danos que o infarto havia provocado, os médicos tiveram uma grande surpresa. Os danos detectados em exames anteriores tinham desaparecido. Havia ficado apenas algumas cicatrizes para recordar que Deus faz milagre. Desde aquele dia, o pastor diz, aprendi a importância de depender do Senhor em cada segundo. Em cada segundo. A Bíblia diz, e o texto, ore sem cessar. Precisamos viver uma vida de oração. Uma vida de oração. Veja o que Deus fez na vida do pastor Luiz Ivan Rosali, né? Ele também pode fazer na sua vida. Não existe nenhuma situação tão complicada em nossa vida que Deus não seja capaz de resolver. Ele ouve as nossas orações. Deus deseja ter comunhão com seus filhos. Quando o ser humano pecou, a primeira coisa que Deus fez foi ir em busca do ser humano. A lição da escola sabatina desse trimestre fala de um Deus missionário, um Deus que vai em busca. A lição dessa semana fala isso, o Deus que está presente, o Deus que vai, o Deus que... É o Deus, esse mesmo Deus que tem uma comunhão com você, uma comunhão comigo. E diz assim, ó, consagre a vida a Deus. E assim como aquele dia foi um divisor de água para mim, diz o pastor Luiz, vocês podem pedir a Deus que lhe ajude a enfrentar o desafio, colocando em primeiro lugar. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E certamente nós teremos uma vida de alegria. Esteja sempre alegre. Ore sem cessar. Entendeu? Em tudo dei graças. Sabe, algumas situações difíceis acontecem na nossa vida, a gente fica, mas por que, meu Pai? É porque Ele está te preparando. Ele está te fortalecendo. Como seria sua vida se tudo na sua vida fosse bem? Se nada de ruim tivesse acontecido com você, que nada, você não seria tão forte como você é. Algumas coisas acontecem na nossa vida para fortalecer a nossa vida. Algumas experiências acontecem na nossa vida para ajudarmos a cuidar melhor das outras pessoas, a levar a mensagem a outras pessoas. Coloque Deus em primeiro lugar.
E aqui na parte abrindo o coração, a primeira pergunta é: a oração ajudou você em momentos difíceis? Sim. Já contei para vocês, né, aqui no início dessa mensagem de hoje, quando eu sofri quando tive desmaio do ano passado, né, setembro do ano passado, há mais de um ano. Mas também contei para vocês em vídeos anteriores que alguns dias atrás, mês passado, aqui na minha casa não tinha nada para comer. Nada. Não tinha... Aliás, só tinha arroz branco, né? Só tinha arroz e mais nada. A gente não tinha almoçado no sábado e no domingo só tinha arroz branco para comer. E aí acontece um milagre. Alguém chega aqui com um carro pequeno, abarrotado de sacola. É muita coisa. Dava mais, acho que uns R$ 1.000 de compra. Até shampoo, acondicionador, coisas que a gente não tem nem costume de estar comprando. Mas chegou muita comida, muito alimento. Por quê? Porque a minha esposa orou e eu orei. E Deus ouviu as nossas orações. Então, cada um se propõe a orar por alguém, né? Aliás, conte sobre a oração respondida, né? 2. Você crê que Deus pode operar em outras pessoas por meio da oração intercessória? Claro. Quando eu estava no hospital, tinha alguém orando por mim, tinha algumas pessoas orando por mim, e Deus ouviu a oração. Quando o pastor Luiz Ivan Rosale estava no hospital, a esposa dele estava orando, a família dele estava orando, a igreja estava orando, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Muita gente estava em oração e Deus ouviu a oração. Agora, eu creio que você sabe que a Débora, né, mulher do Dilson, da dupla Dilson e Débora, ela teve alguns problemas de saúde, ficou no hospital. E muita gente orou por ela. E Deus ouviu a oração. Entendeu? A oração intercessória, ela é importante. 3. Para você, qual personagem bíblico é um exemplo de uma vida de oração? Sabe, quando fala em oração, a gente lembra muito de Daniel, a gente lembra de Paulo, mas para mim, sempre será um grande exemplo de oração, é o próprio Jesus. Jesus, ele vivia uma vida de oração. A Bíblia diz que ele acordava, né, pela madrugada, retirava-se para um local deserto e ali orava, buscava Deus, onde Deus ungia os seus lábios para que ele pudesse falar às multidões. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus passa a noite inteira em oração. Então, assim, para mim, uma vida de oração, a personagem bíblica que teve uma vida extraordinária em busca do Pai foi o próprio Jesus. Aqui na parte trabalhando junto, eles organize um amigo secreto de oração, né? Estão quase chegando ao fim do ano e aí acontece os amigos secretos. Mas que tal agora no pequeno grupo fazer um amigo secreto de oração? Cada um se propõe a orar por alguém. Depois de um mês, cada participante receberá um presente da pessoa que orou por ele. A gente faz o sorteio. A pessoa fica orando por um mês. E ali no final do mês, a pessoa traz uma lembrancinha, né? Precisa ser um presentão, né? Lembrancinha ali só para dizer, olha, eu que estava orando por você durante esse tempo todo. Tá? E assim fortalece mais a união do pequeno grupo. E Deus certamente fará um milagre na vida da pessoa, né? Que Deus nos abençoe sempre. O meu apelo para você é o seguinte: que no seu grupo você faça esse amigo secreto de oração. E aí eu quero que você escreva no comentário: vou fazer o amigo secreto de oração, tá bom? Vou fazer o amigo secreto de oração.
Então, que você faça esse aí, amigo secreto de oração. Esse é o nosso apelo para você. E lembrando que a próxima semana o tema é isso aqui, ó. A intensidade da oração, a lição de número 2, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado, Senhor, esse ensinamento de hoje, a importância da oração, a importância de te buscar cada dia, cada manhã. Que possamos seguir o exemplo máximo que é Jesus e buscarmos viver uma vida cada dia na tua presença. Que o Senhor abençoe cada pessoa que tem assistido esse vídeo, que chegou até aqui. Que o Senhor transforme a vida dela, que elas possam viver uma vida de oração e que as suas orações possam ser atendidas não conforme a vontade dela, não conforme a minha vontade, mas conforme a tua santa e boa vontade para a vida dela. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por ficar até aqui conosco. Lembrando que na próxima terça-feira, no dia 10 de outubro, teremos uma live ao vivo, um bate-papo, falando sobre o pequeno grupo com o pastor Elias, né? O pastor Elias, pastor distrital da cidade de Estreito, e ele estará conosco falando aí sobre pequeno grupo. E eu convido você a assistir, né? A compartilhar, compartilhe esse vídeo com as pessoas e assim nos ajude. Não deixe de dar o seu like, tá bom? Dê o seu like, comente e assim nós iremos crescer cada dia mais. Estamos chegando aí a 1000 inscritos, então se você não é inscrito, se inscreva também, tá bom? Um abraço, fique todos com Deus e até o próximo programa.